Ai, meu Deus. Hoje nós tivemos aí o evento fatídico, né? O fim do Xbox. Hoje é café. Seguinte, eu vou fazer aqui um bem bolado com vocês e vou trocar ideia a respeito do que aconteceu nesse podcast e vou pausando de acordo com as coisas que eu quero falar. Assim a gente vai bolando uma ideia juntos, beleza? Vou fazer um bem bolado aqui, pra não ficar um vídeo muito longo também e tal. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Ah, tá pegando a minha tela, tá? Vamos lá. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass, and we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So, where should Eles basicamente, gente, eles vão falar de Activision Blizzard, Game Pass e hardware, né? Bom, tá ali, ó, updates on the Xbox business, os updates, atualizações dos negócios do Xbox. Vamos lá. When we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But vamos falar das exclusividades. Oh, meu Deus, ok. Ó, o coração. We've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles, just 4 games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. Olha lá. Não muda a estratégia dos caras em termos de exclusivo. Eles vão mandar aqueles 4 jogos e eles vão explicar um pouquinho mais o porquê desses jogos. Desses 4 jogos. Não é citado quais jogos. Eu posso chutar aí, sei lá, Grounded, Sea of Thieves, enfim. Vamos continuando aqui. We're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox. Presta atenção o quanto ele fala com relação à saúde do Xbox a longo prazo. O foco disso é fortalecer a marca. Mantenha isso. Growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. Ah lá, Teams não vai, ele não vai falar. Ele não vai falar quais são os 4 jogos. Ele não vai falar. Sabonetou, não vai falar quais são os 4 jogos. Plans that are not o Xbox nem vai marketear, mano. Tipo, ele vai deixar para os estúdios fazerem um anúncio, falar sobre esses jogos. Far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield. Como é que era lá a mídia? Starfield para PlayStation 5, Gear 6 para PlayStation 5, Forza Horizon 6 para PlayStation 5. Mano, os caras endoidaram, velho. O Indiana Jones também tava na paçoca aí, viu? Falaram que Indiana Jones ia chegar, aquele Tom Warren afirmou que ia chegar. Não é bem assim. Os rumorzinhos tava tudo errado. What was the criteria and how the Agora ele vai falar o critério desses 4 jogos. Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health. A saúde do Xbox a longo prazo, como plataforma. Players, that our games are having as much success as possible.
And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, gritaria essas crianças aí embaixo, né? Tomar no cu. games that are Estão gritando Michael Phil, estão gritando Michael Sonista na internet. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old. So they've been on então, Xbox and PC. se liga, esses 4 jogos são que já foram lançados há mais de um ano, ou seja, é de fevereiro para trás. Bom, se a gente colocar a data de hoje, né? Eu não sei quando eles serão lançados, se for outubro, será outubro do ano passado e assim por diante. Mas eu acredito que, como ele colocou aqui de um ano atrás, então você pode contar aí, sei lá, Hi-Fi Rush, que foi lançado em fevereiro do ano passado, uma coisa assim. Redfall. Enfim, ele vai entrar em detalhes aqui. Vamos lá. A couple of the games are community Forza. games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having Franquias the que eu ability quero to continue continuar a to invest investir. Então acho que aí não se encaixa o Forza mais, né? Porque Forza já é uma franquia estabelecida. Businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So 2 of them kind of community-driven games that will end up. 2 deles são jogos voltados para a comunidade e nos darão a capacidade de continuar investindo neles. Cara, eu chutaria aí voltados para a comunidade. Grounded e Sea of Thieves. Us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities. More players to play with. Peraí. Oi. Foi. Eu coloquei pra vender meu Series S. O Series X. Tá S lá? E coloquei errado. Mas não vou vender não. Não, desisti. Não. Não, pode ficar com o seu PlayStation, eu não quero trocar não. Não, meu, quero não. Não, deixa ser chato, homem, não. Valeu, falou. Eu coloquei pra vender, esqueci de tirar o anúncio do ar. Consigamos. I'd say 2 of the other games are smaller games. 2 dos outros jogos são jogos menores que nunca foram feitos para serem construídos como uma espécie de exclusividade da plataforma e toda a fanfarra que envolve isso. Ou seja, são jogos que foram comprados, vieram com estúdios comprados e que não... Cara, Hi-Fi Rush, porque é da Tango, veio junto com a Bethesda. Pode ser Bleeding Edge também, que veio junto com... Né, quando comprou. Pode ser o Paintment. Games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios. Adoramos apoiar empreendimentos criativos em nossos estúdios. As they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. Presta atenção. São jogos que vão chegar em outras plataformas, que vão gerar receita para o Xbox, que, enfim, com essa receita pode continuar essa franquia ou até mesmo ajudar em outros jogos do portfólio do Xbox, que não necessariamente estarão em outras plataformas. Olha lá, expandir os negócios e não danificar o Xbox. Olha lá, eles vão fazer isso. A história por trás desses 4 jogos. There is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. Isso aqui é interessante ele colocar porque, assim, de acordo com o que foi feito lá atrás no Xbox para PC, eles notaram que teve um maior interesse nos consoles de Xbox.
Então, com isso, eles conseguiram agregar mais valor à marca, mais jogadores para a marca. Porque assim, você esparrama o seu jogo, quem foi que fez esse jogo? Xbox Game Studios. Então, querendo ou não, por tabela, você acaba agregando a marca. É o que grandes jogos fazem quando eles lançam em N plataformas. É o que a Microsoft vai fazer, principalmente com esses 4 jogos. Mas assim, gente, é o que eu digo. Eu acho que esses 4 jogos são um teste de água, tá ligado? Eles vão ali, botam o pezinho, essa água não tá tão fria. Se gerar receita, por que não outros jogos? Você entendeu? Por que não mais jogos? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então assim, não se apegue a isso não. Vão ser só 4 jogos e beleza. Calma lá, amigão. Calma lá. Lembre-se, a empresa foca em dinheiro. Prossigamos aqui. We think there's a good brand value for Xbox there. So, 4 games, no promise beyond that. Olha lá, 4 jogos, nenhuma promessa além disso. If you're on those other platforms and you see these então, se você tiver nessas outras plataformas e vir esses 4 jogos chegando, por favor, não tome isso como um sinal de que tudo está chegando. That everything's coming. It's not. Não. Esse filme é brincalhão, velho. Você acredita? Eu não boto fé, não. Mas enfim, né? É ele que tá falando. Eu não vou contra. Live service games that can benefit from bigger audiences, new audiences. How does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show. Where we show great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Eu vi a galera falando, porque é multitela, porque o Xbox tá levando o jogo deles pra mais lugares e não sei o que. Eles fazem isso desde, sei lá, há 10 anos atrás, uma década já que eles fazem isso. Qual que é a novidade aí? Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. Mm-hmm. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Game Pass. Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, Aqui já morre aquele rumorzinho de que os jogos da Microsoft não seriam mais Day One e Xbox Game Pass. Morreu. Ele acabou de afirmar que todos os nossos jogos estarão na plataforma Xbox. All of our games will be on the Xbox platform. Segundo, todos os nossos jogos entrarão no Game Pass Day One. All of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. E por terceiro, o Xbox Game Pass estará disponível apenas no Xbox. Então aqui você já pode excluir. Eu gostaria muito que o Nintendo Switch recebesse o Xbox Game Pass, pelo menos para jogar por cloud, tá ligado? Mas aqui já eliminou, Nintendo Switch e PlayStation 5 também não vai receber. Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want,
play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, with the team together that we have. Opa! Olha o anúncio! And Blizzard games are coming. Chama! Diablo 4 Expectativa. Fim do Xbox. Realidade. Diablo 4 no Game Pass, dia 28 de março. 28th, that I was super excited to share today. And all part of our commitment. E tudo isso faz parte do nosso compromisso de tornar o Xbox, a experiência do Xbox e os jogos que criamos tão amplamente disponíveis quanto possível. 34 milhões de Xbox Game Pass? Nossa! Mas eu jurava que eu tinha visto por aí site anunciando que o número estava estagnado. Mentiram, né? Prossigamos. Fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn. Cara, é uma parada que, de acordo com que ele vai explicando, eu falo pra você, velho, puta, cara, como o Xbox é uma máquina foda, né, velho? Puta que pariu, cara. Eu tenho tanta amizade com pessoas dentro do Xbox, a minha biblioteca de jogos, as minhas conquistas, o tempo que eu tenho de máquina, tá ligado? E você vê todo esse compromisso em construir a marca, fortalecer a marca cada vez mais. Caras, é assim... Ah, mas olha, tá mandando jogos pra outra plataforma. Gente, o Xbox Game Studios hoje, ele é tão grande, que alguns jogos ela pode se dar o luxo de ter em várias plataformas. O próprio Call of Duty mesmo, gente. Comprou aí 70 bilhões a Activision. Call of Duty. Vai ser exclusivo Xbox porque a Microsoft comprou? Não é assim que funciona. E eu acredito sim que num futuro próximo, esse negócio de exclusivos, de hardware, fechado no cercadinho, vai ficar cada vez mais... Cada vez menor. É um mercado cada vez mais irrisório, tá ligado? Eu acredito nisso, eu acredito sim. E você vê que a Microsoft já tá dando esse pontapé inicial. Já tá sendo, né... Por ter tantos estúdios, tantas IPs fodas, né, debaixo assim do seu guarda-chuva, que ela pode pegar e falar, não, ó, esse aqui vai rodar ali, esse aqui vai rodar ali também. Beleza. Me acordem o dia que um jogo for lançado apenas no PlayStation e não no Xbox, porque aí sim nós teremos um problema. Me acorde o dia que um jogo for lançado exclusivamente Xbox Game Studios, exclusivamente para Nintendo Switch e não para Xbox. Nós teremos um problema aí então. Do contrário, meu amigo, fortalecimento da marca. Não tem por que se preocupar. Sinceridade, eu nunca vi tanto potencial no Xbox Series X que eu tenho hoje
como já vi na época de Xbox One, na época de Xbox One S, na época de Xbox One X, que todos eu tive. How to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up, is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. Com a aquisição da Activision Blizzard, o Xbox se tornou um dos maiores editores de jogos dentro do PlayStation. O multiplataforma tá aí já. A Microsoft comprou uma empresa multiplataforma. And we're one of the largest publishers. Um dos maiores do Nintendo Switch. On the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love. And that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years. And I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. Aí, ó. That means esse homem é healthy foda, player mano. community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. Ah lá. Cadê a galera que falou que ele ia matar o Xbox? Que ia matar o console? Não, não vai ter mais console. Não vai ter mais console. Joga tudo no PlayStation e não tem mais console. Espumando o canto da boca assim. Olha lá. E o nosso hardware é um componente crítico disso. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming, and in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking. Principalmente por Starfield, né? Vai passar muito tempo e as pessoas estarão falando dele. But it's an industry that didn't really grow. É. And what happens when an industry doesn't grow? Teve muita demissão. You end up with some job eliminations. Teve muita demissão, cara. Teve muita demissão. Não dá pra falar que a indústria cresceu com a quantidade de demissão que teve. Só que é uma parada que, por exemplo, não foi só a Microsoft que fez demissões. A Band fez, a Naughty Dog fez, a Tencent fez, a Embracer fez. Um monte de gente fez. A Ubisoft fez. A EA fez. Então, assim, foi uma parada que realmente a indústria não cresceu. 2023 tiveram bons jogos, sim, mas a indústria ela foi impactada de uma forma negativa, principalmente com essa quantidade massiva de demissões. Building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love,
I want people who invest their careers in working here to Legal, feel like legal, this is a legal, place that they can be successful. É legal, And that legal ele really colocar is dessa down forma. to being part of an industry that is growing. If you Faz listen parte to de Lisa uma... Su, the AMD Ah lá. CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. Ah lá. And today there's really two choices. 2023 foi difícil, 2024 será de novo. Apesar dos jogos, eles vão falar aqui, apesar dos jogos e tudo, é uma questão de crescer o mercado, crescer a indústria como um todo, tá? Não é que ele tá falando, não vai crescer, isso aqui. Calma lá, gente. Ele vai falar dos jogos, calma lá. É uma questão de crescer a indústria, expandir a indústria como um todo. Fazer o setor crescer. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players? Aqui, ó. And Olha lá. Aqui são duas visões. São duas visões. Você tem um número X de jogadores presentes na sua plataforma. 2, você tem os jogadores que você já tem na sua plataforma, mas deseja expandir o seu negócio. Que basicamente foi o que o presidente da Sony falou anteontem ou ontem, não me lembro ao certo. Ontem, eu acho. Ele falou justamente isso, de expandir o mercado. Ficar preso ao console é pensar muito pouco. E, cara, ele simplesmente... né, eu até achei que fosse demorar, mas a Sony vai seguir os passos da Microsoft com relação a esse expandir o mercado, trazer o seu jogo para mais plataformas. Então, assim, existem dois mercados. Você monetiza os seus jogadores cada vez mais, né, coisa que a Sony faz com frequência, né, cobrando por update, cobrando por enhanced, simplesmente cobrando remaster de jogo que você já lançou. O remaster chega bem mais ou menos $50 lá pra você, pau na sua bunda. Ou você expande o seu mercado, que é o que o Hiroki Totoki tá querendo fazer, que é o que o Phil Spencer tá querendo fazer. Como eu disse, a Microsoft tem a ideia, a Sony copia. Cara, é bom pra todo mundo, então, tipo, nem tô falando que a Sony copiou, calma, sonista. Não precisa rasgar o cu com a unha, não precisa enfiar o dedo no cu e fazer um W, calma. Será bom pra todo mundo. Bom, eu tenho a minha opinião com exclusivos. Eu sei que tem muita gente que discorda de mim. Adding those to the base of players that already play. Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together. É ecossistema completo, your velho. Friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. And when you look at... É basicamente o que eu falei pra vocês e em outros vídeos e o porquê que
qualquer tipo de vai receber jogo no PlayStation, cara, isso pra mim não altera nada. Eu estou no Xbox, não é porque o Xbox tem Gears, não é porque o Xbox tem Halo. Ok, são excelentes jogos, gosto deles, jogo eles, mas não é o principal motivo. Eu digo que hoje eu tô no Xbox porque eu criei um laço, seja com a sua comunidade, seja esse canal, seja as pessoas que me assistem, seja meus amigos, seja minhas conquistas, seja minha Gamertag, seja minha biblioteca de jogos. Hoje, pra mim, mandar todos os jogos pro PlayStation, pra mim não faz a menor diferença, cara. Eu continuarei gostando de Xbox, eu continuarei jogando o Xbox, eu continuarei cobrindo notícias de Xbox, porque eu gosto da máquina, eu gosto do console Xbox. Eu acho que isso precisa ficar claro, porque, como o Matt Booty colocou ali, é uma comunidade que se cria. E às vezes, por determinância de algumas mudanças e alguns negócios e tal, você fica... Algumas pessoas se sentem lesadas, se sentem menosprezadas dentro da marca e não se torna saudável a longo tempo. E aqui eles estão deixando claro que eles estão fortalecendo, sim, a marca Xbox. E, cara, eu já vi esse vídeo. Eles vão falar dos próximos consoles. Fica aí até o final que tem mais revelações aqui. Just step back and you look at the history of the industry. We've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like crossplay, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples of... Isso aqui basicamente ela tá explicando que o que o Xbox criou, seja a parte de PC, cross-save, cross-progression, Xbox Play Anywhere, por exemplo, para se ter uma ideia. Você adquire o jogo no Xbox, tem acesso no PC. Aí vem tudo carregado, tá ligado? Gamertag, conquista, lista de amigos, suas mensagens, o seu save. Cara, a Sony cobra pra colocar um save no cloud deles, cara. Você tem noção do que é isso? A Microsoft não cobra pra você ter o seu save no cloud. Você pode jogar no PC, continuar no Xbox. É uma parada que você cria meio que... Pô, eu não sei se a palavra certa seria império, mas seria o mais útil, seria ecossistema. Você tem um ecossistema do Xbox ao qual você pode se orgulhar, cara, porque... Cara, você tá no Xbox, e aí se de repente você vira e fala assim, cara, olha, eu não quero, vou pro PC. Você continua exatamente da onde você parou, cara. Qual empresa faz isso hoje? Sério? Qual empresa você continua o jogo da onde você parou? Qual empresa que você compra o jogo no PC e você tem acesso no console? Qual empresa faz isso sem cobrar nada a mais por isso? Pois é. Continua o podcast. Ela vai falar do pau. Ixi, a Sara vai falar do pau. So the combination of those things, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got game preview, we have the consoles, we have our experience on PC, and they can access o que eu acabei de falar, velho, ela colocou aqui em palavras exatamente o que eu falei. Você cria um ecossistema e você fortalece a marca. Por quê? Você veja, que nem o caso do Power Word. Teve ali a Pocket Pair, teve o lance de lançar o jogo em preview, teve conquistas, vai ter o suporte da Microsoft, e o jogo também foi lançado na Steam. Ou seja, juntou tudo isso e o jogo foi um puta de um sucesso. Cara, teve suporte, teve o fortalecimento da marca, certo? Tudo isso, cara, é base do ecossistema. Então, sabe, às vezes eu vejo a galera falar assim, mas olha, o jogo é do Xbox, mas tem o PC, mas tem o tablet. Sim, eles criaram isso. É o ecossistema sendo fortalecido cada vez mais. Não há novidade nenhuma aqui. Eu vi o pessoal rumorizando, porque olha, a Sara falou que quanto mais telas, melhor. Sim! É o que o Phil Spencer vem lutando há, sei lá, há 10 anos já. Qual a novidade, mano?
Qual é a novidade? Ela tá falando aqui, isso possibilitou que o Power Word chegasse a mais pessoas e tivesse suporte, tanto no lançamento, game preview, conquistas, o jogo tava bugado sim, mas teve o apoio da Microsoft. Tá tendo esse apoio da Microsoft. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. Olha lá. Aí você olha o desempenho geral da plataforma, você vê que tá funcionando. Como ela colocou, tá funcionando. Hoje, o Xbox, ela é a terceira maior rentável dentro da Microsoft. Só perde pro Office e só perde por servidores da Azure. Cara, olha isso, olha o nível que chegou. Aí falar que o Xbox tá falindo. Como é que o site lá do PlayStation colocou? Tá em crise. Places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games, and O those hardware, communities. mano. What about the role that Como é que o hardware Xbox plays for vai us as a business, for Xbox? abandonar When you os look at consoles, our mano? hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience. É of o Xbox. console, And it mano. also represents a developer Olha target. lá. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to go great on our hardware, but they're Com all foco no desenvolvedor que tem a máquina para criar, tem as especificações e a partir dali ele consegue portar para outros lugares. Cara, aí vê na internet os caras falando que a Microsoft tá abandonando o mercado de consoles. É foda, velho. É foda. É tipo uma leitura de mercado que é absurda, mano. So we're giving them an easy way Porque eles to disponibilizam access para as mais many players telas. as Meu possible. Deus. And we actually have more creators right Desde now 2015, building meu for parceiro. Xbox than ever before, by nature, Yeah. thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some Como é que ela exciting stuff colocou coming ali? out in hardware before, by an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, by nature, thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next. Eu acabei de falar dos consoles, já estão investindo para a próxima geração. Olha só. Não ia abandonar o mercado de consoles? Mas eles já estão investindo para a próxima geração? Next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have. E estamos focados em entregar o maior salto técnico que você já viu. Ou seja, será um fodendo console. Bicho, eu não quero nem ver a quantos vai chegar isso aí. Eu vou ficar um ano devendo pro Mauro. Ever seen in a hardware generation, which is better for players and better for creators and the visions Olha lá. of their building. Velho, aí And then ó. when we're talking about hardware too, there's these other. O Xbox vai falir. Não foi o que me falaram? Me venderam que o Xbox ia falir. Era o fim do Xbox. Realidade. Diablo 4 no Game Pass, mais consoles vindo. Eu já não sei mais a... Considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced the back compat. Aqui nesse ponto eu achei que eles iam retornar com a retrocompatibilidade, tá ligado? Mas infelizmente não. Eles estão falando só das coisas que entregaram, que eles possibilitaram através do sistema, coisas que a Microsoft buscou responder e trazer, né, para os jogadores de Xbox. Maintained software compatibility with things that are built on it. Like I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play.
is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox. Respeito pelos investimentos que as pessoas fizeram no Xbox daqui pra frente. Is fundamental. É and the fact that you absurdo, get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day. Vocês ouviram a mulher falando, né? Todos os nossos jogos sempre serão lançados no Game Pass Day One. Todos os nossos jogos serão lançados no Game Pass Day One. COD. Bom, apesar que o COD ainda tem aquela parada do contrato com a Sony. Mas, cara, os próximos COD Day One no Game Pass. É a parada que eu sempre falei pra vocês, velho. Eu me importo com o meu bolso, certo? Eu pago pouco em uma assinatura que somado no ano todo dá ali seus 500, 600 reais, mas com certeza é muito menos se eu tivesse que comprar todos os jogos que eu jogo. Pra mim, que jogo bastante, vale a pena. Pra quem joga um jogo a cada 6 meses, talvez não valeria tanto assim. Mas, cara, olha o compromisso, velho. Mais uma vez matando outro rumor de um Zé Ruela qualquer na internet. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios that we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major 10 lançamentos para esse ano. Releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. Hellblade 2, expansão do Diablo, Aval, Ediara, Indiana Jones. E tem mais em desenvolvimento, sobre o qual poderemos compartilhar em nosso showcase de junho. Well, thank you all for showing up on the podcast. Aqui já tá pro final, vejo vocês em junho. Então é basicamente, quer ver? Deixa eu dar o pause aqui. É isso, meus amigos, veja só, olha só que bacana. Além de não terem matado o Xbox, reafirmaram o compromisso de fortalecer a marca e ainda deixaram claro que estão investindo nos próximos hardware, que serão ainda um salto ainda maior tecnológico, e também já deixou claro que haverá mais eventos para falar de mais jogos, já que tem 10 jogos chegando só esse ano. Mas não tava falindo? Meu Deus. Opa, peraí. Alô? Oi. Ah, não. Não vou vender mais, não. Não vou vender mais, não. Não quero vender mais. Eu desisti. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse podcast.
das coisas que conversamos aqui, óbvio que a mídia agora vai procurar, né? Ah, mas olha, ele falou assim. Ah, mas olha, ele falou assado. Porque vão fazer aquele xadrez 8D que sempre fazem para encontrar negatividade em tudo que foi apresentado aqui. Deixa aí nos comentários, beleza? Bora trocar aquela ideia, eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Mais um vídeo essa semana tá pesada, hein, moleque? Meu Deus. Fui.